Marcos capítulo 16. Versículo 15 e 16. Evangelho de Marcos. Os irmãos acharam, amém? Depois de Mateus. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes, Jesus que está dizendo aqui, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração, rogar a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, queremos agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por mais um dia de estar na Tua presença, ó Deus. Queremos agradecer pelo ar, por tudo, Senhor, que estamos passando. Agradecemos pelas lutas, agradecemos pelos irmãos que estão aqui nessa tarde, Senhor. Venha falar conosco nessa tarde, venha nos despertar para a evangelização, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor, que saia edificado pela Tua palavra. Portanto, ó Deus, nós rogamos o Teu favor. Enquanto pregamos, ó Deus, tenha liberdade por distribuir dons espirituais. Tenha liberdade por nos encher do Teu Santo Espírito, ó Deus. Tenha liberdade de nos salvar, de nos curar, ó Deus. Tenha liberdade em nosso meio, ó Pai. Queremos agradecer porque estamos na Tua casa, é o lugar mais seguro, é o lugar mais bom que estarmos, ó Deus. Ah, Senhor, como diz Davi, alegrei-me quando disseram, vamos à casa de Deus. Senhor, na Tua casa a salvação, a redenção, a libertação, há poder do Espírito Santo. Portanto, ó Deus, fale conosco, Senhor, baseado na Tua santa palavra. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a evangelização. Há uma urgência, uma necessidade de nós estarmos falando sobre o evangelismo, pregar para as pessoas. Nós precisamos falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus para as pessoas. Nós, nos dias que estamos vivendo, há uma necessidade urgente, há uma condição tão boa, uma oportunidade. Eu vejo essa pandemia como uma oportunidade a qual talvez outro tempo nós não tivemos. As próprias pessoas chegam diante de nós falando da pandemia, abrindo as portas, abrindo uma grande oportunidade para nós falar da palavra de Deus. Então nós precisamos ser uma igreja missionária, falar da palavra de Deus. O texto a qual nós lemos diz que Jesus manda aqui, Jesus está ali diante dos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, Ele está ali e fala para eles, ide por todo o mundo. Quando Jesus fala ide, Ele está dando uma ordem, um mandato, uma lei, um preceito, um estatuto, é para vocês fazerem isso, é para vocês irem. Jesus aqui não está pedindo para eles ir, Jesus está mandando eles ir. E nós vemos que nós somos a continuação, a continuidade da igreja, dos discípulos. Então essa fala para Jesus no contexto imediato, Ele está direcionando para os seus discípulos. Mas no contexto geral e global, Ele se estende a nós, a eu e a você aqui nessa tarde. Então o mandato do Senhor para nós é o quê? Ir, pregar o Evangelho. Então quando Jesus fala ide pregar, não é qualquer coisa, é o Evangelho. Por que Jesus fala ide pregar o Evangelho? Porque se eu for pregar outra coisa que não seja o Evangelho, não vai surtir efeito, não vai ter transformação de vida, não vai ter nova vida, não vai ter mudança. Mas quando eu vou baseado, cheio do Espírito Santo e prego o Evangelho, prego que Jesus veio nessa terra, morreu como homem, foi sepultado, foi morto, mas ressurgiu dentre os mortos para dar salvação todos aquele que crê, aí vai haver mudança, vai haver transformação de vida, porque é o poder, é do Evangelho de Deus. Então, meus amados irmãos, missões, falar é muito importante,
mas fazer missões é necessário, é uma urgência. As almas estão perecendo, muitas pessoas estão morrendo sem Cristo, e a palavra de Deus diz que uma alma ela vale mais que o mundo inteiro, mas multidões estão indo ao inferno, estão sendo condenadas. Então, meus irmãos, Deus nos colocou, Deus chamou a sua igreja nessa terra para ser luz, para proclamar as virtudes, para falar da salvação. E nós precisamos falar da salvação. Em Apocalipse diz, se não for meu engano, no capítulo 14, Jesus vai falar, João tem uma visão ali e vê Satanás lá do céu sendo despejado nessa terra, e diz: o dragão foi expulso do céu. E ele desceu ao céu com grande cólera, com grande ira, porque saiba que lhe resta pouco tempo. Então é por isso que Satanás está fazendo essa arruaça, está matando, está destruindo, está desfazendo casamentos, está levando pessoas ao inferno, está contradizendo, está disseminando maldições, tantas coisas, meu irmão, porque resta-lhe pouco tempo. E uma vez que eu sei que tem pouco tempo, nós precisamos também usar esse pouco tempo, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Então nós devemos remir e aproveitar bem e pregar o Evangelho para a salvação de almas. Então, meus irmãos, eu quero destacar 3 pontos aqui da evangelização. O que nós precisamos ter, o que nós precisamos fazer, qual é a nossa missão, o que nós precisamos, qual é a atitude que devemos ter. Então falar é importante, nós falamos em missões, nós falamos em pregar o Evangelho, mas a atitude, o fazer necessário é urgente. Então, meus irmãos, há 2 tipos de pregação. Tem gente que fala, eu não preciso falar nada para a pessoa, o meu testemunho é uma pregação. Eu concordo com essa fala, só que existe 2 tipos de evangelização: a evangelização passiva e a evangelização ativa. Primeiro, qual que é a evangelização passiva? É aquela onde eu não preciso falar nada, é quando eu sou mais passivo, quando eu prego com o meu testemunho, o meu comportamento, o meu estilo de vida, a minha conduta, o meu procedimento diante de todos e da sociedade. Eu estou sendo passivo, eu estou pregando com o meu testemunho, eu sendo honesto, eu sendo aqui reto, direito com o meu próximo, eu estou pregando através da evangelização passiva. Mas tem outra evangelização a qual anda junto com essa, é como uma moeda, tem 2 lados. Se eu tenho um lado, eu preciso ter o outro lado, que é o quê? É a evangelização ativa, que é a fala, que é a proclamação do Evangelho. Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque a fé ela vem pelo entender, pelo conhecer, pelo conhecimento da palavra de Deus, por meio da pregação. Então, meus irmãos, nós precisamos evangelizar passivamente, conduta, estilo de vida, testemunho, e nós precisamos também falar da palavra de Deus, porque o pecador ele precisa entender, ele precisa ouvir de nossos lábios que ele é um pecador, que ele é depravado e ele necessita da graça de Deus para herdar a vida eterna. Então o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: nós como irmãos, como crentes, como os embaixadores de Cristo nessa terra, nós precisamos ter visão. Nós precisamos enxergar, nós precisamos ter entendimento, ser sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma visão espiritual. Ah, irmão, ter visão, mas visão de quê? Visão de que o homem sem Cristo está perdido. Se a pessoa não tem Cristo, ele não tem o Evangelho. Se ele não tem Cristo como seu Salvador, ele está perdido, ele está debaixo de maldição, debaixo de condenação e está indo para o inferno. Nós precisamos ter essa visão. Talvez nós convivemos com familiares, com irmãos, com pai, com mãe, que eles não têm Cristo, eles não têm o Evangelho, eles não dão fruto do Espírito. Eles estão debaixo de condenação. E nós, como crentes espirituais, como nós somos seres tanto espirituais e quanto material, nós precisamos ter a visão espiritual e entender
o meu pai, a minha mãe, ele necessita de Cristo. Porque a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se eu sei que o pecador ele não tem Cristo, que ele não tem o Evangelho de Jesus, que ele não conhece, que ele é ignorante, que ele não tem a palavra, que ele é ignorante acerca das coisas espirituais de Deus, que ele não tem Jesus como seu Salvador, nós como igreja missionária, como baluarte da verdade, como representantes de Cristo nessa terra, nós precisamos o quê? Ter visão que há uma necessidade urgente das pessoas, porque elas não têm Cristo, e se Jesus voltar, e se elas não estiverem agarradas, edificadas em Cristo, elas irão passar uma eternidade no inferno com o diabo. Então, meus amados, há um chamado à evangelização aqui nessa tarde, há um chamado para nós pregarmos, testemunharmos, falarmos da palavra de Deus nas redes sociais, individualmente, pessoalmente, seja qualquer a forma que for. Portanto, pregue a palavra de Deus, pregue para o seu irmão, pregue para o seu vizinho, vamos pregar o Evangelho de Cristo, a qual traz mudança, transformação de vida. Então nós precisamos ter visão, meus irmãos. Nós precisamos enxergar o lado espiritual. Às vezes nós olhamos as pessoas, elas estão tão bem, sorrindo, mas não é pessoas espiritualmente vivas, são pessoas espiritualmente mortas, a qual não vai herdar a vida eterna. E aí, o que adianta ser feliz aqui nessa terra? Então nós precisamos ter visão, nós precisamos saber que elas não têm Cristo, que elas estão sem tudo. Precisamos ver que elas são as mais pobres e miseráveis. Nós temos tudo, nós temos o remédio, o antídoto para elas: Jesus Cristo, nosso Salvador. Romanos 10:13 também diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você que está perto de alguém, você sabe se ele invoca a Cristo. Se ele não invocar, o que espera é a condenação, é o fogo eterno. Então todo aquele que invocar, todo aquele que recorrer à ajuda, mas como os pecadores vão invocar, se eles não entendem, como eles vão crer, se não há quem pregue, como eles vão ouvir, se não ouvir da boca do crente? Nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos também, meus irmãos, ter visão de que as religiões falsas, que as falsas religiões, as falsas igrejas, elas estão prosperando cada dia mais. Uma multidão, um número muito volumoso, uma multidão, elas estão abarrotadas de gente. E nós, como a igreja verdadeira de Deus, nós precisamos ter essa visão. Olha, a igreja que é falsa, ela está prosperando financeiramente, pessoalmente, elas estão cheias. E nós precisamos ter essa visão, nós precisamos pregar o verdadeiro Evangelho. Se eu tenho o verdadeiro Evangelho, eu tenho que transmitir, eu tenho que passar adiante. Então nós temos que ter esta visão. O povo espiritual de Deus precisa ter essa visão missionária, essa visão da evangelização. Nós precisamos, meus irmãos, sair, pregar, anunciar, proclamar, ensinar, discipular. Então nós precisamos ter visão de que as falsas religiões, inclusive na nossa cidade, está tendo muito e está começando a abarrotar, e está começando a ir gente, sair gente e indo colher essas coisas. Estão como meninos cheios de ventos de doutrina, e nós precisamos ter essa visão. As falsas religiões estão prosperando, tanto em multidão de gente, tanto financeiramente. Nós precisamos ter essa visão. Em 1 João 4,5 diz: eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Ou seja, por que eles falam da parte do mundo? Porque o mundo, os seus discípulos, os seus membros, os ouvem e querem e desejam. Essas igrejas estão cheias e abarrotadas, ensinando heresias, ensinando
coisas que Jesus não disse. E a igreja precisa permanecer, direcionar, posicionar diante disso e ter visão. Há um chamado a ter discernimento, ter visão espiritual. Nós vivemos, meus irmãos, infelizmente, cheio de membros que não têm visão espirituais, que não têm discernimento do que é de Cristo, do que não é, do que é verdadeiro, do que é falso. Houve uma heresia e já vai crendo, meus irmãos. Há um chamado a você aqui nessa tarde a buscar visão do alto, visão do céu, visão de Cristo. Nós precisamos também ter visão de que a ignorância não salva. Não salva. Eu nasci assim, eu vou ser assim, meu pai me ensinou assim, minha mãe morreu assim, e eu vou ser assim, e ninguém vai me mudar, ninguém vai me direcionar, eu vou morrer assim, pronto, acabou. E nós às vezes ouvimos a pessoa dizendo isso e já deixa ela para lá. Talvez nós já não quer mais ter com essa pessoa. Então há uma visão que o crente precisa ter. A ignorância dessa pessoa, ela não salva. Se ela continuar nessa ignorância, ela está perdida. Ela vai possuir o inferno, ela vai queimar com toda a sua eternidade em chamas de fogo. Nós precisamos ter visão. É o caso de Atos, capítulo 17, versículo 16 ao 31. O apóstolo Paulo passeando ali na cidade de Atenas, e ele vai diante do Areópago pregar, e ele vê cheio de idolatria, imagens, mais de 30 mil imagens. O povo ali era idólatra, ignorante, não conhecia a Deus. E o apóstolo Paulo vê aquela necessidade, o Espírito comoveu o seu íntimo, então ele vai diante do Areópago pregar, ensinar as pessoas que o mesmo Deus que ele estava adorando sem conhecer é o que ele anunciava. Portanto, Paulo explicou, Paulo discipulou, evangelizou. Ali estava cheio de filósofos, estava cheio de gente dotadas de conhecimento, intelectuais, mas sem razão, mas sem conhecimento da palavra de Deus. E lá no versículo 30, Paulo vai falar: mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora, hoje, que se arrependam e creiam no Evangelho de Cristo. Porquanto ele destinou um dia um varão para julgar, a qual é Jesus Cristo. Precisamos ter visão. Enquanto estiver carregando Deus de madeira, o Deus de barro, o Deus de gesso, o Deus que tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, o Deus que tem olhos e não vê, estão na ignorância. E eu temo, meus irmãos, nós como os atalaias, como luz, nós estamos aqui para brilhar, para falar, para pregar e ensinar essas pessoas, não para criticarem, zombarem, não. Nós precisamos alertar, tocar a buzina, falar nas praças, gritar com as nossas gargantas. Nós precisamos ter visões, missões. Tem tantas pessoas que desejam ir além das fronteiras, ir para os países indiferentes, os países estrangeiros, e talvez a alma do seu lado está necessitando, a alma do seu lado é ignorante, a alma do seu lado está indo para o inferno, a alma do seu lado não tem salvação, e nós precisamos despertar, ter visão e entender. Eu preciso pregar a ignorância, ele é ignorante, ele não entendeu, eu preciso falar da palavra de Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, visão espiritual. O que mais nós precisamos ter? Nós precisamos ter visão que os campos estão brancos para a ceifa. Abra comigo a Bíblia, por favor. João capítulo 4. Quem pode? Versículo 31 ao 38. Visão que os campos brancos estão pronto para a ceifa, pronto para colher. João capítulo 4, versículo 31 ao 38. Diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus:
a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Meus irmãos, visão espiritual que os campos brancos estão. Os discípulos chegam diante de Jesus rogando: mestre, come, mestre, nós já alimentamos, falta você, come, mestre. E Jesus fala, mas ele lhe disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Ou seja, a comida, Jesus se fartava, meus irmãos, ao pregar o Evangelho. Essa era a comida espiritual de Jesus: a ganhar almas, a curar enfermos, a dar visão para pessoas cegas. Então diziam os discípulos uns aos outros: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Mas Jesus insistiu, dizia: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Oh, discípulos, vocês não estão entendendo. A minha comida, ela consiste em fazer a obra, em pregar o Evangelho, em fazer o que Deus mandou, atender os mandatos do meu Salvador, atender os mandatos do meu Pai. Vocês não estão entendendo. Erga os vossos olhos e veja os campos, já estão brancos. Não falta 4 meses não, é agora. O tempo de ceifar é agora. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que está aqui nessa tarde: erga os seus olhos e veja que campo, meu irmão. Olha o mundo, olha o seu vizinho, olha o seu parente, olha de quem está do teu lado, a sua esposa, os seus filhos. Esse é o campo, já estão brancos, já está preparado. Falta pregar, falta semear, falta ceifar, colher. Que campo, meu irmão, que campo é esse? É lá no seu trabalho, é lá na vizinhança, é lá onde você está, no colégio, é lá onde Deus te colocou. Erga os olhos e veja, os campos já estão brancos, a ceifa já está preparada, Cristo está a voltar. Então colhe, prega, proclama, fala, ensina, exorta, disciplina, discipula. Branquejam já para a ceifa. Jesus vai vir aí, os seus anjos, Jesus vai mandar os seus anjos aos 4 cantos da terra, e ele vai fazer ali a colheita. O joio e o trigo vão estar juntos, mas ele vai mandar colher ali o joio para lançar o inferno, mas o trigo vai permanecer de pé. Então pregue, meu irmão, os campos já estão brancos, que os campos já estão preparados. E se nós não pregar, como as pessoas vão crer? Talvez nós, meus irmãos, Deus nos colocou, Deus nos salvou como o único meio da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos ser salvos. Nós é um canal de bênção, um canal de salvação. Não, Jesus nos usa para pregar, para salvar as pessoas. E se eu não falar, e se eu não pregar, eu vou omitir, eu vou estar debaixo de omissão, debaixo de desobediência diante de Deus. Erguei os vossos olhos, olha para a necessidade de pescador. Veja que as pessoas estão se dando à idolatria, ao alcoolismo, aos ídolos. E nós precisamos despertar espiritualmente. Não é só vir à igreja, é ir além, é olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais e pregar o Evangelho. Há um chamado até discernimento espiritual. Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Está branquejando, está amadurecendo, e vão cair se nós não acordar, e vão apodrecer, vão ser condenados se nós não acordar. Olha os campos. Segundo, precisamos ter paixão. Precisamos ter paixão. A evangelização é uma tarefa imperativa. Ordenança, mandato, ordem. Nós precisamos ter paixão. Amar fazer isso. Voluntário. Espontâneo, sem ninguém mandar.
Por quê? Sem ninguém mandar. Cristo já nos mandou. Cristo já falou para você, vai, ide. Precisamos ter paixão. A evangelização é uma tarefa imperativa, ordenativa. Marcos 16:15, qual nós lemos, ide. Mateus 28, 18 ao 20, Jesus aproximando-se falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? Ide, fazei, ensinai, discipulai. E depois que você discipular e ela entender, agora ela está pronta para o batismo. Agora ela está pronta para proclamar diante de todos que Jesus é o Salvador. Agora ela está preparada para herdar a vida eterna. Glória seja dada a Deus. Precisamos, que mais? Nós precisamos ter paixão. A evangelização é uma tarefa intransferível. Que pena, meus irmãos, que muitas pessoas falam: eu não tenho o dom de evangelismo. Eu já ouvi alguém falando isso. Eu não tenho o dom de falar para as pessoas. Saiba que se Deus te salvou e se você sabe falar que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, você está capacitado a proclamar aí. Saiba disso. É uma tarefa intransferível. Eu não posso passar somente para a irmã, para o pastor. Não, é intransferível. Cada um tem a sua chamada para ir. Cada um, Deus delegou dons para todos falar, para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que ele era devedor, que ele estava pronto, que ele não se envergonhava. O apóstolo Paulo não jogou essa responsabilidade para o outro, não jogou para o irmão, para o pastor, para quem é que seja. Não, é uma tarefa intransferível. Eu tenho que proclamar, você, qualquer um, se aquele que veio a Cristo, entendeu o Evangelho, foi batizado, ele já está pronto para proclamar o Evangelho. Olha o que diz em 1 Coríntios 9,16. Paulo falando mais uma vez: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Paulo entendia que o pregar era uma obrigação, um dever, estava sobrecarregado, estava posto nele essa obrigação. Por que, Paulo? Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu não pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo, eu vou parafrasear ele aqui: olha, se eu não pregar o Evangelho no dia do juízo, Deus vai requerer de mim as contas da humanidade. Deus vai cobrar de mim porque eu omiti o Evangelho. Portanto, pregue o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Vamos buscar as almas. Precisamos ter visão, precisamos ter paixão. Precisamos, meus irmãos. Sabemos que é uma tarefa intransferível. A evangelização também é uma tarefa que não pode ser adiada, ou não pode ser inadiável, não pode deixar para outro momento. É hoje, é agora que você está aqui. Ao sair de casa, você vai chegar lá e vai olhar os seus contatos do WhatsApp e já vai mandar uma mensagem. Não pode deixar para depois. É agora, é um momento que Deus te despertou. Portanto, insta a todo tempo, quer oportuno ou não quer oportuno, pregue o Evangelho. É uma tarefa que não pode ser adiada, não pode ser deixar para outra ocasião, outro momento, porque talvez a pessoa está à beira da morte, à beira do suicídio. Precisamos ter essa visão. É uma tarefa inadiável. Lucas 10:30 vai falar sobre o bom samaritano. Quero ler aqui só o versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto ou meio morto. Ou seja, Satanás está deixando as pessoas mortas ou semi-mortas ou meia mortas, se nós não
despertarmos, se nós não formos caminhar em direção deles, eles vão morrer, porque eles já estão quase mortos espiritualmente, indo ao inferno. Se nós não correr adiante, se nós não adiantar, se nós adiar, eles vão morrer, e vão morrer sem Cristo, e hão de dar conta das suas vidas. Então, meus irmãos, nós precisamos, se nós não apressarmos, se nós não deixar o conforto, a televisão, a internet, se nós não deixar as redes sociais, as mídias, se nós ficar adiando, vou deixar para depois, hoje não, talvez amanhã eu vou, chega, já basta, já é hora de despertarmos do sono, é hora de pregar. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar para depois, é hoje, é agora. Vai que depois nós não temos mais oportunidade. Uma irmã conta um testemunho que Deus despertou ela para pregar para uma pessoa, e ela não pregou, ela omitiu, e ela ficou com um peso na sua consciência, sem saber o que ia fazer, e toda hora a sua consciência acusava: prega, prega, e ela só deixando, endurecendo, não pregando, com vergonha, receio, medo, até que chega certo dia a pessoa morre, a qual Deus tinha despertado ela para pregar. Ela não pregou, a pessoa morreu, e essa irmã quase entrou num colapso de crise, chorando, porque não ouviu, mas não teve atitude, não pregou. Se nós não atentarmos para essas coisas, nós vamos passar pela mesma situação. Então, meus irmãos, precisamos pregar, precisamos falar. Último ponto para concluir: precisamos ter compromisso, responsabilidade. Precisamos ter compromisso. Pregar é um compromisso, é uma responsabilidade. A evangelização, ela exige investimento também financeiro. Ela precisa financeiramente de ofertas voluntárias para comprar Bíblias, para a mensagem de Cristo chegar até certo lugar. Precisa compromisso financeiro. Olha o que diz em Atos 2, 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Por que tinha tudo em comum? Porque todos vendiam os seus bens e repartiam aos pés dos apóstolos para dividirem. Eles investiam nas missões, no evangelismo, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que alguém tinha a sua necessidade. Precisamos ter visão, investimento financeiro, precisamos ofertar, precisamos doar Bíblias, doar o tempo, precisamos mandar áudios, falar da palavra de Deus. Atos 4, 34 e 35 diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, meus irmãos, se você vê que uma família está necessitada, precisando não tem condição de pagar uma conta de água, de luz, está sem o que comer dentro de casa, o seu ato também de fazer essa caridade, esse amor, porque o fruto do Espírito Santo Ele coloca em nós, Deus derramou em nós o fruto, a qual é caridade. Precisamos ajudar, precisamos estar juntos com as necessidades, principalmente dos irmãos, da família de Deus e também a todos os outros. Nós não podemos estar distantes, alheios da necessidade dos irmãos, das necessidades alheias das pessoas por aí. Nós precisamos estar juntos, passar a saber o que está acontecendo, o que sucede com as pessoas. Então o meu ajudar, o meu ofertar já é uma porta se abrindo para a evangelização, já é uma porta se abrindo para pregar o evangelho. E por último eu quero falar que a evangelização ela exige um investimento de vida, ou seja, se for preciso,
Nós precisamos dar até a nossa vida por amor ao Evangelho, por amor às almas. Nós precisamos exigir investimento de vida. Quando nós olhamos ali em Atos no capítulo 7, nós vemos Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, e ele vai expor a palavra de Deus. Ele vai começar lá de Adão e vai passar por Abraão, por Moisés, e vai chegar ali diante das pessoas e vai confrontar os seus pecados e vai falar para ela: olha, vocês é de dura serviço, vocês matou o Salvador, vocês desprezaram o Salvador, vocês resistiram o Espírito Santo. E as pessoas, ao olhar aquilo ali, Estevão cheio do Espírito Santo, Estevão é levado ao martírio. A vida do jovem ceifou. Ali começa a perseguição religiosa. Ou seja, Estevão foi um mártir, e Estevão deu a sua vida pelo Evangelho para obter uma ressurreição melhor, uma ressurreição lá no céu. Ele fechou os olhos aqui nessa terra, mas abriu os olhos na eternidade. Para Estevão isso era suficiente, isso bastava, isso era tudo. E nós, meus irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos investir, nós precisamos arrumar tempo, nós precisamos, nem que seja dormir tarde, acordar de manhã, nós precisamos correr atrás, investir muito tempo, porque Paulo, ali em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: meus filhinhos, aos cristãos de Gálatas, eles estavam querendo voltar aos rudimentos da lei, eles queriam deixar o cristianismo, a graça, para voltar à lei, para fazer sacrifícios, voltar a todas aquelas leis cerimoniais. E o apóstolo Paulo, diante daquela necessidade, ele vai falar: meus filhinhos Gálatas, insensatos, a quem eu de novo tenho dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Ou seja, Paulo, ao ver a necessidade que eles estavam retrocedendo, voltando atrás, Paulo vê uma necessidade e vai ter uma dores de parto, vai orar, vai jejuar, vai investir tempo, vai investir até os seus recursos financeiros, recursos físicos, espirituais, para a salvação dos Gálatas. E nós precisamos imitar esses irmãos, nós precisamos acordar. Por último não, já estou no último, a evangelização exige investimento de vida. Marcos 6,31. E ele lhe disse, Jesus está falando, olha o exemplo do evangelismo: vinde repousar um pouco. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Jesus não estava tendo tempo nem de comer, porque as multidões numerosas, Jesus vendo aquelas almas perdidas, aquelas almas necessitando, aquelas almas que não tinham nem pastor, que estavam dispersas. Então Jesus teve compaixão e Jesus deixa a comida um pouco. Olha, as almas precisando de salvação, de cura, precisando de prodígios, maravilhas, e eu aqui comendo, eu vou deixar a comida para depois, eu vou atender a necessidade alheia, eu vou responder, eu vou pregar, eu vou salvar, eu vou perdoar. Então eu não tinha tempo nem para comer, e nós precisamos imitar Jesus nesse sentido, meus irmãos. Precisamos investir mais tempo na obra de Deus, precisamos se doar, corpo, alma, espírito. Precisamos. Falar é importante, mas fazer é necessário. Missões é isso, é pregar o que estava oculto aos olhos dos idólatras. Para eles ali, eles estão enganados, estão ignorantes, e nós precisamos esclarecer e mostrar para eles o quão errados eles estão. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, e vamos pedir a Deus coragem, pedir a Deus discernimento, visão para nós pregar, pedir a Deus discernimento, o que falar, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus agora: meu Deus, eu não estava fazendo nada para o teu evangelho,
me despertou aqui hoje através dessa mensagem, meu Deus. Abençoa que a partir de agora, faça votos com Deus, que a partir de agora eu vou pregar mais, eu vou falar mais, eu vou dedicar mais tempo à obra, eu vou sair um pouco das mídias, das redes, eu vou falar mais da tua palavra, eu vou usar muito as mídias, Senhor, para pregar o teu evangelho, eu vou entrar, mas é para o teu reino, isso aqui é teu, é para o louvor da tua glória, é para glorificar o teu nome, é para a glória do teu nome. Então, meus irmãos, vamos orar, Deus. Oh Deus, queremos rogar, Senhor, discernimento, queremos rogar, Senhor, paixão pelas almas, queremos, Deus, despertar espiritualmente, porquanto, Senhor, o tempo está próximo, o fim está aí, o Senhor está às portas, e há uma multidão de almas que nem te conhece, há uma multidão de almas que nem sabe que o Senhor é o Salvador, há uma multidão de almas que estão perdidas, indo ao inferno, Senhor. Nos desperta, ó Deus, para a evangelização, convence as almas, ó Deus. Nós sabemos, meu Deus, que nós estamos debaixo de uma ordenança, portanto nos ajude aí, Senhor, nos capacita, Senhor, para ir, para pregar, para também, Senhor, buscar as almas perdidas, desviadas, que estão machucadas por alguma coisa, que eu seja ponte, que eu seja um elo para levar ela até a Ti, ó Pai. Ó Deus, traz as almas, salva as almas, ó Deus. Nos ajude, Deus, nos desperta a pregar o Evangelho. O tempo está aí, o Senhor está voltando, o tempo está próximo, meu Deus, está findando, a era está passando, Jesus está descendo e nós queremos, Senhor, estar preparados, sabemos que os campos estão brancos, ó Deus, precisamos de discernimento, coragem, intrepidez e ousadia, a qual os discípulos, os apóstolos tinham, Deus, nem que custe a nossa vida, nem que custe, Senhor, os nossos bens, os nossos recursos, os nossos familiares, o que possuímos, que se for para agradar a Ti, Senhor, estamos dispostos, estamos, Senhor, preparados, ó Deus. Portanto, ó Deus, queremos rogar as Tuas bênçãos sobre a igreja que é coluna e baluarte da verdade. Queremos, Senhor, rogar os Teus dons espirituais sobre cada irmão que está aqui nessa tarde. Dê ele coragem, dê ele talentos, ó Deus, para que ele possa proclamar com toda intrepidez, ousadia, ó Deus, que ele possa, Senhor, diante da sua fala, que o Senhor possa colocar a palavra na sua boca, para pregar e, se possível, Senhor, expulsar os demônios, curar enfermos, ó Deus, levantar mortos, ó Deus, para vir para a Tua casa e assim ser salvo pelo poder do Espírito. Portanto, ó Deus, nós Te agradecemos por tudo, por esse culto, por esse trabalho, que o Senhor esteja para sempre conosco, em nome de Jesus. E a igreja concordando, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Senhor, irmãos. Amém. Bem, irmãos, obrigado a todos.